Vamos escutar de novo o melhor coral do mundo, Coral Gracias.
Yet in my dreams I'd be nearer my heart to thee, nearer my God to thee, nearer to Muito obrigado. Esse foi o louvor do Coral Graças. E se vocês procurarem no YouTube, vocês poderão escutar muitos outros louvores. Espero que vocês se inscrevam também, curtam, né, que deem o seu like no vídeo. Vamos ter um momento agora de pregação. O pastor fundador da Missão Boa Notícia, pastor Oxo Park. Olá, pessoal. É uma noite muito agradável. Ele é o melhor bass do mundo. Nós conhecemos, né, o irmão Douglas lá em Gana. E era uma voz muito bonita. Era uma voz que era difícil de encontrar, né? Difícil de ouvir. É uma pessoa que não conhece nada sobre música, mas ele veio, aprendeu. E eu fico muito feliz porque hoje ele pode apresentar perante vocês como o melhor bass do mundo. Hoje vamos ler o livro de Números. É Números capítulo 21. Números capítulo 21. A partir do versículo 4. Se todos acharem, eu vou ler a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos dos povos de Israel. 백성이 모세에게 가로되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망으로 범죄하였사오니 Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. 기도하 이 뱀들을 우리에게 떠나게 하소서. 모세 백성을 위하여 기도하매 Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. 모세가 노뱀 만들 장대 위에 다니 뱀에 물린 자마다 노뱀을 쳐다본 적 살더라. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por algumas serpentes, se olhava para a de bronze, sarava. 3월달에 미국에서 CLF 하려고 했습니다. Nós havíamos planejado fazer o CLF nos Estados Unidos no mês de março, mas por causa do corona nós não pudemos fazer o CLF. Eu voltei para a Coreia 한국에 있는 동안에 이제 저희들이 이제 부활절을 맞았습니다. e estando aqui na Coreia nós tivemos a época de Páscoa, né? E sempre na época de Páscoa nós temos os nossos cultos de Páscoa e deste ano fizemos pelo Zoom. E o incrível 우리가 새벽, 오전, 저녁 했는데 매 시간 200만 명이 저희들 부활절 말씀을 들었습니다. nós fizemos um culto de madrugada, um pela manhã e um pela noite, né? E em todos os momentos, 2 milhões de pessoas estavam participando. Nós vimos milhares assim, de testemunhos de salvação, muitas pessoas que participaram. E eu não conseguia acreditar nisso. Como será que é possível, né, Deus trabalhar dessa forma? 우리 선교회를 이끌어 가시는 몇몇 목사님들이 계시는데요. Tem alguns pastores, né, que realmente estão à frente da nossa missão. 늘 기도하시면서 E eles sempre orando, sempre eles planejam, né, trabalham para os trabalhos da missão Boa Notícia. 우리가 이제 5월 달에 대전도 집회 우리가 한국에서는 봄, 가을로 대전도 집회를 해야 하는데 E nós, no mês de maio, geralmente nós temos a grande conferência, né, aqui na Coreia. 그때 이제 한국은 코로나에 조금 벗어나려고 하는 중이었고요. E a Coreia já estava assim prestes a parar, né? Estava melhorando a situação do corona, enquanto outros países estavam iniciando, né, a quarentena, e estava assim tudo numa situação muito difícil. 우리가 전 세계는 그 방송국 보고 우리 박옥순 목사님 메시지를 좀 중계해 주시면 우리 좋겠다고 연락을 했습니다. Por isso nós buscamos contactar, né, emissoras dizendo: seria muito bom se vocês pudessem transmitir o conteúdo do Pastor Park. 목사님 전부 다 한 마음으로 일을 하니까 E a nossa missão inteira hoje, todos os missionários trabalham com o coração unido. 나가 있는 선교사들이 수없이 많은데 E existem centenas de missionários, né, que estão no exterior agora. E cada um em seu país, eles pediram, né, para as emissoras. 코로나 때문에 그 밖에 못 집에 갇혀 있으면서 E o incrível é que agora, por causa do corona, as pessoas não podem sair de casa, estão presas. 위로의 말씀, 그대 평화의 말씀을 전하겠다고 얘기했습니다. E nós falamos, nós queremos passar uma mensagem de consolo, uma mensagem de paz para essas pessoas. 놀라운 건 지난 여러 해 동안에 전 세계 거의 대부분의 방송국에서는 저를 알고 있었습니다. Só que o incrível é que muitas emissoras já me conheciam. 근데 그 나라에 가면 그 나라 국왕도 만나고 Naquele país tiveram um país que eu já conheci o rei, 그래서 일도 하고 tiveram um país que eu conhecia, né, o ministro da educação, já pregamos o evangelho nesse país e todos eles gostavam, né, da nossa pregação, do nosso trabalho. 특히 엔라스 방송 같은 경우는 세계적 제일 큰 방송국인데 Principalmente a emissora Enlace, né, é uma das maiores do mundo. 엔라스 방송 아주 오랫동안 그저 뭡니까 창세기 강해를 제가 방송을 했습니다. E lá, por muito tempo, havia fazido estudo de Gênesis, né, naquela emissora. Então, são coisas que nós nunca havíamos imaginado. 숫자를 얘기하고는 매일 늘어나니까요.
E se for falar de números exatos para vocês, é difícil, porque todo dia, todo momento está mudando os números. 시청자들이 많은 1억씩 되는 그런 큰 방송국에서 Então, em emissoras assim grandes, né, que transmitem para 100 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, eles disseram que iriam transmitir nosso conteúdo e tudo isso parecia parecia um sonho. No começo, né, nós estávamos prevendo uma quantidade de mais ou menos 130 milhões de pessoas. Uau, se 130 milhões de pessoas assistirem a pregação. 할때뭐 3,000명, 5,000명 하는 Geralmente, quando fazemos um retiro, é de 3 a 5 mil pessoas. 몇십 년 할 걸 하루 저녁에 한다는 이야기가 되는 거예요. Quer dizer que aquilo que eu deveria fazer em décadas de trabalho, a gente ia fazer em uma noite. Não podia acreditar. 그 코로나 일로 말면 어떤 일이 났냐면 집안에 갇혀서 굉장히 답답해하고 Mas por causa do corona, o que aconteceu? Né? As pessoas estão presas em casa, estão muito agoniadas. 또 다음에 코로나 때문에 그 체육대회나 뭐 축구 경기 이런 게 전혀 안 되니까 E as transmissões também, não tem um conteúdo para transmitir, né? Não tem esportes, não existe nada acontecendo por causa do coronavírus. 전혀 못하니까 방송에서 뭐 내보낼 만한 게 없어서 E por não terem essas atividades, né, as emissoras também não têm o que transmitir. Por isso, inúmeras emissoras, eles decidiram transmitir o nosso conteúdo. 죄송합니다. 저는 정말 못 믿었습니다. E desculpa falar isso, mas realmente eu não acreditei. 1억 3천이나 되나 그것도 아닙니다. E quando eles falaram 130 milhões, eu falei, não, 5천, deve ser... 4억 2천, Aí depois foi para 300 milhões, 420 milhões, 500, 800 milhões. Eu não acreditei nesses números. A minha fé em Jesus tá boa. Mas está fraca a minha fé de acreditar nisso. 8억까지 갔어요. Foi até 800 milhões. 9억을 지금 넘어섰다고 하는 거. Agora já passou dos 900 milhões. 몇백 년 전도해야 할 일을 한 주간 안에 한다는 식이 돼버렸어요. Então é tipo o evangelismo, né? A evangelização que eu teria que fazer em um século, eu estou fazendo em um dia, em uma semana. 나가고 있고 Até agora, né, as transmissões estão sendo enviadas de novo, 많은 방송 estão reprisando e muitas emissoras, né, estão pedindo entrevista comigo e tem muita entrevista marcada, agendada. 계속해서 이 방송에 나가고 있는 너무 감사한 거예요. Então até agora, né, tudo isso está sendo transmitido e eu fico muito grato. 우리가 부활절 바로 직후에 독일에서 유럽에서 목회자 모임이 Na época pós-Páscoa, né, nós escutamos que teria um CLF na Europa, online. E o pastor de Londres, né, ele se tornou o responsável pela associação pastoral ali do país. E eu perguntei, nossa, pastor, mas como você se tornou o líder dos pastores aí na Inglaterra? 목회자 회장들이 모였는데 E ele também falou, eu não sei bem, pastor. 오더니 오영도 목사를 보고 Ele falou que um dia eles se reuniram, ele foi nessa reunião, e todos os pastores falaram, nossa, missionário, a gente sente que você é o mais espiritual de nós. 당신 우리 회장 한번 해라. 그래. Então, nesse ano, 2020, sabe, seja o nosso presidente aqui. 그래 안 된다. E ele falou, meu inglês não é bom, eu não consigo. 너 영어 서툰 거 아니다. 그거 잘하는 거다. E eles falaram, não, como assim você não consegue? Você fala muito bem, você fala muito bem. Ah, você pode me ajudar então? E assim ele foi elegido, né, como presidente ali da associação. 목회자 모임을 하는데 저보고 메시지 전해달라고 해서 E aí ele criou, né, ele criou uma reunião, um CLF lá, e pediram para que eu pregasse. E pelo Zoom eu preguei por 4 horas. 모든 목사들이 깜짝 놀랐어요. E todos os pastores da Europa que participaram ficaram muito surpresos. 그 이후에 이런 말씀 들어본 적이 없다. Tiveram pessoas que falaram, após Martinho Lutero, eu nunca vi conteúdo desse, nunca vi pregação assim. 세계에 돌렸어요. 지금 돌아가고 있어요. E até agora eles estão, né, reprisando, circulando a pregação para todo mundo. 때마다 이분들이 복음을 듣는 거예요. E a cada momento eles estão escutando o Evangelho. 피로 죄 사함에 대한 걸 아는 거예요. Estão conhecendo a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. 사람들이 계시지만 Existem muitos pastores hoje, porém eles ensinam para se arrepender do pecado. 죄 사함에 그걸 몰라서
Mas as pessoas não sabem explicar como tem a verdadeira remissão dos pecados. Por isso, décadas frequentando a igreja, mesmo se tornando no pastor, ainda se diz pecador. Inúmeros pastores ali da Europa escutaram o verdadeiro evangelho e ficaram muito surpresos. Se reuniram. Aí o pastor Oyan Shin, nosso missionário lá, ele pregou. E as pessoas falaram que ficaram chateados. Eu pensei que você você chamou a gente para fazer um estudo bíblico. Sabe, eu queria fazer um estudo bíblico com você, mas por que você não explica para a gente as coisas? Por isso, né, decidimos, uma vez por mês, nós fazemos um estudo bíblico ali com os pastores da Europa, pelo Zoom. E eu fico pensando, será que está perto, é porque está perto a volta de Jesus, que tudo isso está acontecendo? Hoje, 8 repórteres aqui de uma... 8 repórteres de emissoras distintas, assim, cristãs, vieram aqui fazer entrevista comigo. E dentre eles, era o irmão da irmã Moon. E ele também é irmão do pastor Moon Hyung-yul. E era uma das pessoas que estava à frente de falar que nós éramos hereges. Nós fazemos o cantata do Coral Gracias. Nós fizemos uma vez na KBS, né? Fizemos 9 apresentações. E era pela manhã e pela tarde, né? E a diretora do coral ela caiu de cansada. E era 19 de dezembro, né? E nós tínhamos alugado um quarto de hotel no lado oposto do teatro ali. E reunimos pastores ali, e 350 pastores preencheram todo o local daquele hotel, todo o espaço. E por 90 minutos eu preguei a palavra perante muitos pastores famosos na Coreia. E todos ficaram muito assustados, muito surpresos. E hoje, muitos desses pastores nos ajudam. Hoje vieram 8 repórteres que realmente assim são os representantes, né, maiores de suas emissoras. E durante a entrevista, eu só preguei o evangelho. Eles também são anciões assim de suas igrejas. E eles fizeram muitas perguntas sobre a nossa igreja e assim, se tornaram família. Eu sempre falo isso. Eu acreditava que eu ia passar o resto da minha vida pregando para umas 10, 20 pessoas e sendo chamado de herege. Mas a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi esvaziar meu coração. Já que tudo que eu havia feito havia fracassado, toda aquela autoconfiança que eu poderia ter foi destruído dentro de mim. Eu vi com certeza que tudo que eu faço seguindo meu pensamento é fracasso. Eu percebia, eu não posso confiar no meu pensamento. O maior problema na vida espiritual é a diferença entre o meu pensamento e o coração de Deus. Então, desde os meus 19 anos, né, eu comecei a aceitar a palavra de Deus, esvaziando todo o meu coração. E Deus me conduziu assim para o mundo espiritual de uma forma muito profunda. Deus me ensinou, me mostrou muitas coisas. Como o sangue de Jesus Cristo nos purificou. Como é que o nosso coração está fluindo. Quais que são os pontos errados do meu coração perante Deus. A Bíblia, assim, muito clara, né, explicou isso para mim.
E o incrível é que muitas pessoas escutando isso, inúmeras pessoas receberam a salvação. 교회를 다니지만 Muitas pessoas frequentam igrejas, 지지 못해 고통하는 분들이 많습니다. mas sofrem porque não resolvem o pecado. 옛날에 대구 주암산 Antigamente, em Daegu, em Chuangsang, ou em Sangaksan, 기도원으로 유명한 데입니다. são assim montanhas na Coreia que são muito famosos como pontos de oração, né? São montes de oração. Então, sempre que você vai lá, toda manhã tem muitas pessoas chorando ali, pedindo perdão pelos pecados, orando. Só que qual é o problema? Jesus Cristo ele já morreu, já foi crucificado pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que os nossos pecados já foram remidos. O que diz em Hebreus capítulo 1? 정결케 하는 일을 하시고 Que ele, tendo purificado os pecados, 위엄의 보좌 우편에 앉았다. se assentou à destra de Deus. 예수님이 이 땅에 죄를 씻으러 이 땅에 오셔서 Jesus Cristo veio a essa terra para lavar os pecados. E ele não foi para o reino de Deus sem lavar os pecados. 구원하는 그 일을 위하여 Ele veio para realizar esse trabalho de resolver os pecados. Por isso, se nós lemos a Bíblia, 눈같이 이게 씻었다고 성경은 명백하게 기억. a Bíblia claramente diz que os nossos pecados foram lavados mais alvos do que a neve. 사람들은 죄를 지은 그 양심의 가책이나 그런 게 있으니까 Mas as pessoas têm a consciência de ter pecado. 성경 말씀보다 자기 생각의 마음의 영향이 커서 Então, acusados pela consciência, a palavra de Deus fica menor do que a influência que a consciência dá. Por isso a pessoa peca, ela fica sendo condenada pela consciência, e ela fica sentindo aquele pesar, e sabe que Jesus Cristo lavou nossos pecados, mas não consegue acreditar nisso. E a pessoa se esforça para tentar lavar o pecado, ele começa a se arrepender, orando, chorando, se esforça para tentar resolver o perdão desse pecado. 1974년도에 Em 1974, meu filho nasceu. É muito gratificante, foi muito gratificante. 우리 형제 하나가 영천군 청통면 호당이라는 곳에 잠시 E tinha um irmão da nossa igreja que ficava em Gyeongbuk, Yeongcheongbun, Chongtongmyeon, Hodangbi. Esse irmão passou um tempo lá. E esse irmão, ele veio para mim. 잠실에서 집회 한번 합시다. Ele falou, pastor, vamos fazer um seminário aqui em Jamsil. 성경 집회는 가을이니까 9월이나 그때 E era outono, né? Então acho que era mês de setembro, mais ou menos. 제 아내 얘기해서 미안합니다. Desculpa falar da minha esposa, mas 강대상에 자기 이야기하지 마라. minha esposa ela sempre falava, querido, não fala de mim no púlpito. Mas de vez em quando eu tenho que falar, sabe? Aí que vai. Porque se eu não falo, fala que eu desprezo minha esposa. E a minha esposa tem muito medo de vaca. Só que lá, no lugar daquele retiro, tinha vacas. E no local do retiro ali tinha ali. Eles tinham preparado, né? Eles tinham deixado ali de molho ali no sal a selga para fazer o kimchi. 그제 그 김장 배추 재는 거 먹는 Que tinham as vacas ali e começaram a comer aquela selga. 내가 방에 더 문을 닫아 묶으면 우와 E a minha esposa lá, com medo, né? Com a porta fechada, ficava de longe. Uá, uá. A vaca nem escutava, fingia que não estava escutando nada. E as vacas comeram toda a selga que era do nosso kimchi. 예배 드린다고 전부 대구 와 있었는데 Todos nós estávamos em Daegu, né, por causa do culto. 지키면 그런 일이 벌어졌어요. Mas aí aconteceu isso. 진짜 형제 또라 걱정하기가 아주 소가 그 짠 배추를 먹었으니까 E os irmãos falavam preocupados. Nossa, aquelas vacas comeram aquela selga salgada, eles vão morrer. 그때는 우리
E não tínhamos, assim, eletricidade ali também nas montanhas. Por isso nós fomos, assim, no mercado de Tegu, no mercado central de Tegu, e compramos como é que fala? Um gerador, né? Nós conseguimos um gerador. Só que nós não tínhamos experiência, a gente não sabia usar um gerador. A gente começou a girar ali o motor e começou a rodar, a funcionar. Só que o problema é que estava funcionando bem, estava rodando bem, mas começando a ligar, né, uma luz, a outra luz, eu acho que supercarregou, né, ali o gerador e aquilo começou a esquentar e parou de funcionar direito. E a gente já passou de tudo. Só que, em meio a tantas dificuldades, começou o retiro. E aquele irmão, quando ele era pequeno, assim, tinha um pastor, e era um pastor que naquela época tinha 79 anos. Eu tenho 77 hoje, então ele tinha 2 anos a mais do que eu. Hoje, já que assim, o tempo de vida do nosso país aumentou bastante, só que naquela época não tinham pessoas que viviam até os 70 anos. Só que aquele pastor tinha 79. Ele e eu vivemos, assim, dormimos no mesmo quarto, dividimos o quarto. E antes de dormir eu falei, pastor, o senhor recebeu a remissão dos pecados? Ele falou, sim. Ah, é. Como o senhor recebeu? E ele falou, minha filha, ela é diaconisa ali da igreja tal. E ele falou que ela, um dia procurou ele e falou, pai, você nasceu de novo? E ele falou, por quê? Porque eu nasci de novo. Como você nasceu de novo? Um dia eu estava dormindo, aí me veio em recordação todos os meus pecados e eu chorei, sabe, com lágrimas e coriza. E aquele pastor, ele falou que ficou com muita inveja da sua filha, porque mesmo sendo pastor e pai dela, nunca tinha passado por isso. Aí passou um ano mais ou menos e aquele pastor também estava dormindo. Ele falou que todos os pecados da sua vida passou na cabeça dele, ele chorando, começou a chorar, sabe, escorreu o nariz. E aquilo era a salvação dele. Ou seja, ele não sabe o que é nascer de novo, por isso ele acredita que aquela experiência seria o seu novo nascimento. Mas eu sabia que aquilo não é novo nascimento. Naquele dia, simplesmente dormimos. Aí no dia seguinte, né, no começo pela manhã, ia fazer estudo bíblico. E depois do almoço, né, ele queria descansar um pouco. Eu queria descansar um pouco, né, só que gritaram, Pastor Park, Pastor Park. Aí eu fui ver o que era. Falaram, o pastor John, né, ele está indo embora. Aí eu perguntei, pastor, por que o senhor vai embora? Ele falou, eu vou embora. Porque ele sabe que não tem o que fazer lá. Ele sabe que não precisa estar lá. Aí eu falei, pastor, fique um pouco mais. E ele estava muito bravo, para falar a verdade, mas ele estava se segurando, até que uma hora explodiu. Ele falou, Pastor Park. Você o que é lutador de taekwondo ou de boxe? Por que você, sabe, bate nas pessoas indiretamente com suas palavras? Aí eu não sabia o que estava acontecendo. Mas na pregação pela manhã, enquanto eu pregava, o coração dele, sabe, foi muito cutucado. Eu falei, pastor, por favor, fique um pouco mais. Ele falou, eu vou embora. E ele estava descendo, indo embora.
E Jamshir fica assim num lugar alto, né? 그게 이제 그 내리막이 이렇게 있는데 리악 하나 제가 Porque tinha ali uma descida, assim. 이 할아버지 목사님이 제3을 내려가시는데 E esse pastor vovô, né, bem velho, estava descendo sem receber a salvação. 언제 다시 저분을 만나랴. E eu fiquei pensando, quando eu vou poder encontrar ele de novo? 분명히 제3 받으면 가는데 Com certeza ele está indo embora sem salvação. E se eu não pregar agora, eu vou pregar quando? 내가 저분에게 예의 바르게 겸손하게 해주고 지옥 가도록 보고 있으면 그건 제가 목사 죄다 싶어서 E eu senti que seria um pecado para mim, sendo pastor, deixar ele ir para o inferno daquele jeito, simplesmente tratando ele bem. Por isso eu cheguei, me aproximei dele e falei, pastor, você tem pecado. Então vai para o inferno. Tem que lavar o pecado. E eu seguindo ele, enquanto ele andava, eu comecei a falar no ouvido dele. Nós chegamos lá embaixo. E ele não conseguia continuar andando. Aí ele ficou parado e eu falando com ele. Aí ele abriu a mala dele, tirou a Bíblia, colocou ali, sabe, ele sentou, colocou a sua mala ali no gramado e falou, senta. E, né, nós sentamos ali naquela grama e ali eu preguei o evangelho para ele. Comecei a fazer aula de Romanos, né, ensinar a aula Romanos para ele. Romanos capítulo 1, 2, capítulo 3, 4, 5. 그리고 우리가 그 은혜에 거하려고 은혜에 더하려고 죄에 거하겠느냐. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 E devido à graça, podemos viver em pecado? É certo que não. Como viveremos nós o pecado, nós que morremos para ele, né? Sai esse trecho no livro de Romanos. E ele falava, tá bom, chega, chega, pastor Park, chega. E ele ficou muito feliz. Naquele dia, ele recebeu a salvação. 2 da tarde tinha o próximo momento do estudo bíblico. Só que já tinha passado o tempo ali, nós estávamos fazendo estudo bíblico na parte de baixo. Aí as pessoas começaram a me procurar e eu subi. E aquele pastor estava tão feliz que começou a dançar lá no palco. Ele falou, eu vi a luz, meu pecado foi lavado. Ele ficou muito, muito feliz. Aí depois da nossa conferência ele voltou para casa. Ele vivia com seu filho. Ele chamou seu filho e sua nora e chamou. 탓에 전에 나갔던 너 애비는 죽었다. Ele chamou seu filho e sua nora e falou assim, o seu pai 그 애비가 아니다. antigo morreu. Eu não sou mais seu pai antigo, eu sou um novo homem. 무슨 그런 말씀하십니까? Pai, o que o senhor está falando? 너희들은 목사하랴도 이런 걸 모르지. Vocês não sabem sobre essas coisas, né? Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu tive meus pecados lavados. 아무 소리 복두방에 집 내놔. Sabe, entregue a nossa casa para alugar. Aí ele entregou a casa dele, né, e se mudou para próximo da igreja. Não passou muito tempo, ele faleceu. 그분하고 같이 있는 동안 너무 행복해. Mas no tempo que eu passei com ele, eu fui muito feliz. 새벽마다 새벽 기도에도 혼자 오셔가지고 혼자 우시면서 기도해. Toda madrugada ele vinha no culto de madrugada sozinho, orava, chorava. Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, o Senhor levou todos os meus amigos. O Senhor deixou uma pessoa tão inútil como eu, para que eu pudesse hoje escutar esse precioso evangelho e receber a salvação. Sabe, ele chorando, ele agradecia muito a Deus.
Aí a gente ia para o centro, né? Ele ia fazer um óculos para ele, a gente pregava o evangelho para pessoa, os funcionários lá da loja. Então ele, aquele pastor, recebendo a salvação com 79 anos, não foi por muito tempo, mas estando junto com ele, por meio dele, Deus me deu muita paz e muita alegria no meu coração. Pessoal, por isso que eu não entendo como vocês não são pastores. Não sei por que vocês não querem ser pastores. Um desejo que eu tenho é que todos vocês sejam pastores. Vocês não sabem quão bom é ser pastor. É lógico que tem momentos que, tipo, não é do dia para a noite que a pessoa recebe a salvação. Mas dessa vez, fazendo esses eventos, sabe, centenas de pessoas, no mínimo acho que milhares de pessoas receberam a salvação. E enquanto eu prego o evangelho assim, eu pensava no começo que eu ia, sabe, pro resto da vida pregar para umas 10, 20 pessoas ali e ser chamado de herege e morrer assim. Sim, existem muitas pessoas que são contra nós. Mas o Senhor Jesus Cristo está vivo, com certeza. Deus sempre me mostrava a sua palavra. E eu sabia daquele segredo de conduzir a pessoa para uma salvação, de poder nascer de novo. Eu fiquei muito grato perante Deus. Com meus 19 anos, não tinha esperança, não tinha caminhos. Eu era só um pecador que vivia de uma forma suja, de uma forma má. Mas Jesus Cristo me mostrou o resultado da minha vida. Quão miserável era a minha vida. Quão má era a minha vida. Deus mostrou quão escura era a minha vida. E de uma forma incrível, dentro de Jesus, Deus me fez nascer como um novo homem, diferente de antes. Sabe, eu pregava o evangelho, tinha muitas pessoas contra, muitas pessoas que nos criticavam, mas Deus abria as portas do evangelho e as pessoas assim recebendo a salvação sempre foi muito gratificante. Quando Israel estava no Egito, sabe como eles viviam? Quando José, né, se tornou governador ali, ele resgatou o povo do Egito, ele foi muito reconhecido. Mas todas aquelas pessoas que conheceram a José morreram. Aí chegou uma nova época com um novo rei, um novo faraó. E já que o povo de Israel estavam se proliferando, né, estavam crescendo, e a sua população estava crescendo, os egípcios ficaram com medo deles. Por isso eles deram uma ordem às parteiras. Quando vocês forem dar à luz a uma criança, quando vocês forem conduzir um parto, e dentre as mulheres de Israel tiver um menino, mate-o. Deixem só as meninas, as mulheres. Só que essas parteiras tiveram temor a Deus. Elas sabiam que o povo de Israel era o povo de Deus. Por isso elas não conseguiram fazer isso, matar os bebês. Por isso o rei chamou as parteiras. Por que vocês mantiveram vivas as crianças ali de Israel? As parteiras disseram: as mulheres de Israel, elas são muito mais saudáveis do que as do Egito. Quando eu ia lá para fazer o parto, ela já tinha concebido, né? O bebê já tinha nascido.
Então, né, mandaram matar essas crianças que haviam vivido e por isso elas tiveram que abandonar os seus filhos no rio Nilo. Era uma época horrível, terrível. Uma mulher teve um filho e ela, sabe, escondida, não sabia mais como fazer. Elas procuravam um lugar para se esconder com o seu filho, mas os soldados descobriram que aquela casa ali tinha um bebê e foram procurar, e a mãe estava ali desesperada, sabe, abraçava seu bebê. Só que, sabe, os soldados pegavam a perna do bebê, puxavam ele, levavam ele arrastado, e a mãe seguia eles. Mas eles simplesmente, com toda a frieza, pegavam aquele bebê e jogavam no rio Nilo. Então as mulheres enlouqueciam. Meu filho, meu filho! Elas pulavam no rio. E o marido falava, querida! A mulher quase enlouquece, ela fica louca. E ela buscando, meu filho, meu filho! Era uma vida realmente terrível. Os homens sempre ali cavando, né, criando tijolos. Eles tinham que, sabe, criar tijolos. E não tem fim, né? É um trabalho muito cansativo. E eles pensavam, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor existe? Por que o Senhor nos colocou em tamanha tristeza, tamanho sofrimento? Minha esposa está louca. Ela ainda quer pular naquele rio porque não consegue se esquecer do nosso filho. Senhor, por que o Senhor nos permite tamanha tristeza? Eles só tinham tristeza atrás de tristeza. E no tempo de Deus, Deus resgatou o povo do Egito. Como eu falei ontem, né, Deus falou para que eles passassem, né, o sangue na verga, nas ombreiras. E Deus os conduziu ali para a terra de Canaã. E o trecho que nós lemos hoje, o que é? É que indo para Canaã, sabe, o povo ficou impaciente no caminho. E o povo começou a reclamar para Deus. Era melhor quando eu estava no Egito. Realmente era bom, pessoal, quando eles estavam no Egito? Quando partiram do Egito, estavam tão felizes. E indo lá para Canaã, onde tem, sabe, o maná, tem o mel. Eles podem viver felizes ali, podem ter filhos livremente, sabe? Tem todas as condições para serem felizes ali. Mas o povo estava impaciente, reclamando para Deus, porque não gostaram do caminho. Não faz sentido isso. Qualquer coisa eles falavam, era bom lá no Egito, que a gente comia carne. Não tinha mais aquela recordação de seu filho sendo arrastado, sabe, seu bebê sendo arrastado por um soldado e sendo lançado no rio. Esqueceram dessa tristeza. Deus, para os abençoar, estava conduzindo eles, sabe, para Canaã, uma terra abençoada. E durante o caminho, sim, podem se chatear, pode ser um pouco difícil. Deus está conduzindo eles para abençoá-los. Mas eles reclamavam. Deus colocou ali essas serpentes abrasadoras para ele. E essas serpentes aqui meio que voavam. E já que eles viviam em tendas, viviam junto com as serpentes, né? Iam para o banheiro, tinha serpentes. Era, sabe, algo assustador.
E as pessoas eram picadas por aquelas serpentes abrasadoras, né? E começaram a morrer e reclamaram mais a Deus. 애굽에 나와서 그 정말 비참한 데 나와서 적과 꿀이 땅에 복되고 영광스레 살 수 있도록 가는데 조그만 길을 때문에 상했다고 막 하는 원망을. Porque o povo, sabe, Deus estava conduzindo o povo para ir para Canaã, um lugar abençoado, viver felizes, mas eles estavam reclamando por causa do caminho. Deus enviou então as serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes não ficavam se rastejando, sabe? Elas saltavam, elas voavam assim nas pessoas. E quem era picado por elas morria. Deus os conduzia por um caminho abençoado. Os resgataram daquele Egito, que era muito sofrido. Fez com que estavam conduzindo eles para viver em Canaã, uma vida abençoada. Mas eles ficaram impacientes no caminho. Isso é o ser humano. Recebe milhares de bênçãos. Depois da salvação também. Resgatou do inferno eterno. Mas com qualquer coisinha fica em tentação. Vocês não, né, pessoal? 영어로 하지만 한국말로 하세요. 영어 뭐 알아들어요. Eu acho que vocês não são assim, pessoal? 진짜 우리가 어떤 구원을 받았습니까? E qual foi a salvação que nós recebemos? 생각해보면 애굽 사 있을 때가 좋았어요. Pensem, pessoal, quando viviam no Egito era bom? 까만 곁에서 뭐 놀아가 고기만 먹었어요. Vocês só comiam carne lá? 하나님들이 적과 꿀이 흐르는 땅에 데려가기 위하여 Deus para conduzi-los para um caminho abençoado. Estavam indo para Canaã. 길이 좀 잘못 걸어서 길을 좀 잃었다고 합시다. Mas vamos supor que se perdeu, foi para um caminho errado. 하늘은 뭐 구름 기둥 불 기둥 돌보아 주시고 Mesmo assim, Deus está lá o protegendo com a coluna de nuvem, a coluna de fogo. 만나도 주시고 Deus o alimenta com maná. 바다에 나는 물도 주시고 Dá água pela rocha. 낮에는 구름 기둥이 그 그늘을 져서 햇빛이 안 뜨겁게 하고 Sabe, no dia, com aquela coluna de nuvem, criava uma sombra. 광야 정말 추운데 그 불기둥으로 따뜻하게 해주고 À noite, naquele frio do deserto, Deus os protegia pela coluna de fogo. 아침마다 지금 마시던 만나가 내리고 Toda manhã tinha o maná para eles se alimentarem. Sabe, comiam, bebiam da água que saía da rocha, da pedra. Tem um tratamento melhor que esse? 근데 하나님 원망해야 할 이유가 뭐예요? E quais são os motivos para reclamar a Deus? Você quer voltar para o Egito? Não, não. Se assustam. O ser humano não é assim. O ser humano esquece. E qualquer coisinha reclama. Por isso Deus enviou as serpentes abrasadoras. E sabe, aquilo voava e picava as pessoas começaram a morrer. Mas, aí o povo começou a se arrepender. Senhor, nós somos insensatos, por favor, nos perdoe. Por favor, afaste de nós essas serpentes abrasadoras. Vocês chamaram isso. Vocês reclamaram para Deus. Deus está nos conduzindo pela bênção. Mas vocês estão reclamando para Deus. Mesmo assim, Deus ama Israel. Deus disse: fazei uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste. Coloque uma serpente de bronze sobre a haste. E todos que foram picados de olhar para a de bronze viverá. Aí tem a preciosa vontade de Deus. Lendo a Bíblia, uma coisa que nós podemos saber é que nós podemos conhecer o coração de Deus. A Bíblia expressa, por exemplo, o Espírito Santo como óleo, azeite. Então, o Espírito Santo é o óleo. O ouro representa a glória de Deus. A prata, ou o preço da remissão.
E o bronze representa julgamento. 그래서 이제 심판은 노전 심판을 가르칩니다. Então, bronze representa julgamento. 노뱀을 만들어 장대 위에 달아. Então, fazei uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste. 물린 자들이 노뱀을 쳐다보면서 산다. E todos os picados que olharem para a serpente de bronze viverá. 근데 여러분 그게 뭐냐면 그냥 잘 이해가 안 가는데 É simples, é difícil de entender. 요한복음 3장에 무슨 말씀이냐면 Mas o que diz em João capítulo 3? Jesus Cristo, ele diz: 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. 뭐라 그랬습니까? 저를 Que diz no versículo 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. 자 모세가 광야에서 뱀을 든 같이 인자도 들려야 Então, assim como Moisés no deserto levantou aquela serpente de bronze, o filho do homem também tem que ser levantado. Por quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. 모세가 광야에 뱀을 인자도 들려야 Sabe, Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto. 사람이 불뱀에 깨물렸는데 Só o povo estava sendo picado pela serpente abrasadora. 떠나가게 해달라고 E eles oraram para que Deus afastasse aquelas serpentes deles. Só que Deus não afastou aquelas serpentes abrasadoras. E Deus falou: fazei uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste. E todo o picado pela serpente de bronze, todo picado pela serpente abrasadora, se olhar para a de bronze, será curado. O que isso quer dizer? Colocou aquela serpente de bronze na haste. Se só olhar, não dá para saber. Mas se nós vermos aqui em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, Deus falando que aquele que não nascer de novo não poderá herdar o reino de Deus, né? E Jesus diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o que diz depois? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 자 이제 뱀을 쳐들었습니다. Então foi lá levantado em uma haste, né, a serpente abrasadora, a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze não é uma cobra, uma serpente. É uma serpente de bronze, feita de bronze, tá certo? 근데 그 노전 심판을 가리켜 말하니까 E já que o bronze na Bíblia representa julgamento, 인자도 들려야 하린다는 말은 무슨 말입니까? o que significa quando diz que o Filho do Homem também tem que ser levantado? 우리가 받을 모든 죄의 심판을 받는 걸 가리켜. Está se referindo de que Jesus ele recebeu todo o julgamento que nós deveríamos receber. 하나님 원망하는 불뱀들을 보내서 불뱀 물려 내가 죽어가는데 Por eu reclamar a Deus, Deus teve que enviar aquelas serpentes abrasadoras, né? E as pessoas estavam morrendo por causa disso. Já que pecaram, Deus enviou aquelas serpentes abrasadoras. Mas como Jesus Cristo fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também tem que ser levantado. Não uma serpente feita por ouro, nem por prata, mas sim por bronze. Isso representa o julgamento pelo pecado. Assim como no deserto foi levantado aquela serpente de bronze, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que isso quer dizer? 십자가에 못 박혀 죽어서 높이 들린 거니까. Fala sobre Jesus Cristo ser crucificado na cruz. 십자가에 못 박혀 죽으신 이유는 뭡니까? Qual foi o motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz? Morreu para os nossos pecados. 하나님은 원만 이스라엘
Deus enviou para o povo as serpentes abrasadoras. E por meio delas as pessoas estavam morrendo, mas ele não tirou a serpente abrasadora. O que ele falou? Se olhar para a de bronze, viverá. Aquela serpente de bronze representa Jesus Cristo. Jesus Cristo ter sido crucificado quer dizer que ele recebeu todo o julgamento pelos nossos pecados. Aquela serpente de bronze representa Jesus que estava por vir. Por mais que você tenha sido picado, está envenenado e deve morrer por causa daquele veneno, ou seja, por causa do pecado. Mas Jesus Cristo está lá em cima, está no haste. Por quê? Ele foi levantado para ser julgado pelo nosso pecado. Amém? Então, não simplesmente olhemos para a cruz de Jesus. Temos que saber que Jesus Cristo sendo morto na cruz, não foi por um erro dele, ele ali foi julgado por todo o pecado que nós cometemos. Isso quer dizer o quê? Não há nenhum pecado que possa me condenar ou me matar. Então as pessoas que eram picadas olhavam para aquela serpente de bronze. E no momento que olhavam para a de bronze, todo aquele veneno sumia do corpo deles. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, eu tenho muito pecado. Eu vivi de uma forma má, eu tenho que receber maldição. Mas na cruz, Jesus Cristo já recebeu toda a maldição pelo meu pecado. Eu não preciso mais receber maldição. Agora eu posso viver. Deus, para nos ensinar isso, perante as pessoas que estavam morrendo ali, picadas pela serpente de bronze, serpente abrasadora. Deus não expulsou aquelas serpentes abrasadoras. Elevou, exaltou a serpente de bronze. E aquela pessoa que estava morrendo por causa do veneno, quando olhava para a de bronze, era sarada. Estavam com medo do pecado, porque estavam indo para a morte. Olhando para a cruz. Ali terminou o meu pecado. Jesus Cristo já recebeu toda a maldição pelo meu pecado. Ele morreu por mim na cruz. Acabou todo o julgamento pelos meus pecados. A Bíblia nos diz isso. Antes da vinda de Jesus, Jesus Cristo, antes dele vir, foi mostrado como foi feito no Antigo Testamento por meio daquela serpente de bronze. Quando ele foi crucificado e olhamos para a cruz, ali podemos falar, o meu pecado terminou. Ali acabou todo o meu pecado. Jesus Cristo, ele foi castigado pelo meu pecado. Eu já não sou mais pecador. Quando olhamos para a cruz, podemos ter a certeza de que o nosso pecado foi lavado. Todos vocês, depois que olharem para a cruz, até pouco tempo atrás eram pecadores, mas se tornaram injustos, que não tem mais aquele veneno do pecado. Então, o Antigo Testamento está nos mostrando sobre isso. O que foi dito em João capítulo 3? E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, olhando para Jesus crucificado, a serpente de bronze, o bronze representa o julgamento. Então, aquilo quer dizer o quê? Jesus Cristo, ele foi julgado pelo meu pecado. Ele ter sido crucificado quer dizer que ele recebeu todo o castigo pelo meu pecado. Aquilo ali é por causa do meu pecado. Tudo que ele recebeu
Foi por causa do meu pecado, então na cruz terminou todo o julgamento pelo meu pecado. Deus quis ensinar isso para o ser humano. Por isso para aquelas pessoas que estavam reclamando, né, Deus enviou aquelas serpentes abrasadoras. E Deus não tirou aquelas serpentes abrasadoras, fez com que se colocasse uma serpente de bronze e todos que olhassem para ela viveriam. Nós somos seres que estávamos morrendo por causa do pecado, indo para o inferno, mas olhando para a cruz. A verdade, ali terminou o julgamento pelo meu pecado. Jesus Cristo, ele recebeu todo o castigo pelo meu pecado. Para aqueles que creem nisso, para eles poderem ter a vida eterna. No Antigo Testamento, em vários pontos, né, o cordeiro representa Jesus, a serpente de bronze representa Jesus. De várias formas foi nos dito isso. Deus, para nos mostrar como podemos ser libertos do pecado, fez com que Jesus Cristo morresse crucificado. Deus nos mostrou que é olhando o sangue do Cordeiro que nós recebemos a salvação. Deus, por inúmeros jeitos, inúmeras histórias, nos mostrou como podemos facilmente receber a salvação. Como fez o povo de Israel? Eles pecaram. Sofriam no Egito, sabe? Aquela tristeza que passavam por ter que ver os seus filhos sendo lançados em rios, sabe? Não eram tratados como homens, eram como animais. Eles clamavam, Senhor, nos ajude. Choravam perante Deus. Então Deus os resgatou, colocou eles a caminho de Canaã. Estavam indo para uma vida abençoada, mas com um pequeno probleminha começaram a reclamar para Deus. Imagina se Deus fica bravo. Você quer voltar para o Egito? Então volta. Né? E imagina quão sofrido seria a vida deles. Pessoal, pensem, pessoal. Vocês acabaram de ganhar um filho, só que ordenam para que você jogue fora o filho. Vocês conseguem entender? Acho que enlouquece, a pessoa enlouquece. Não é verdade? É. Por isso Deus estava os conduzindo para aquela terra que há maná, leite e mel ali, naquela terra abençoada. Não está fazendo para os outros, está fazendo para eles. E qual o problema de passar um pouco de dificuldade no caminho se está indo para aquela terra abençoada? E Deus não simplesmente tirou aquelas serpentes abrasadoras. Manteve, aquelas serpentes continuam picando, mas para aquele que olhar para de bronze é curado. Acaba o veneno. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, o meu pecado foi lavado. Jesus Cristo foi julgado ali. Ele recebeu a maldição no meu lugar. O meu pecado foi lavado limpidamente. Deus nos ensina, nos mostra isso. Muitas pessoas hoje, por não perceberem essa verdade, pensam que se ele se esforçar mais, viver uma vida mais dedicada, vão para o céu. Não é. Qualquer coisinha nós reclamamos. Os irmãos que receberam a salvação também são assim. Tinham que agradecer à igreja, né, que apresentou o evangelho da vida eterna, que não vão mais para o inferno. Mas com qualquer coisinha reclamam, ficam em tentação. Então Deus teve que enviar, não teve outro jeito a não ser enviar serpentes abrasadoras. Porque por meio daquilo, novamente, as pessoas olhavam para a serpente de bronze. Quando nós olhamos para a cruz, na cruz, meu pecado acabou. Jesus Cristo, ele foi castigado pelo meu pecado. Acabou o julgamento. Deus nos deu essa preciosa bênção de poder perceber isso.
Deus, para nos resgatar do pecado, não simplesmente crucificou a Jesus, para que nós pudéssemos perceber o que aconteceu. Deus nos mostrou muitos exemplos. Deus falou sobre a Páscoa, Deus falou sobre as ofertas do pecado. Por meio da Bíblia, por meio de várias histórias, Deus nos fez perceber o evangelho da salvação. O problema é que nós ainda não tivemos essa percepção. Mas Deus está hoje nos conduzindo para uma vida abençoada. Então a Bíblia, dessa forma clara, está dizendo que Jesus Cristo, né, nos remiu dos pecados. Assim como aquele que olha para a serpente de bronze vive, a serpente de bronze representa Jesus. Quando olhamos para o Jesus que foi castigado por nós, nós podemos crer, o meu julgamento acabou. E por essa fé nós podemos ser libertos dos pecados. Mas as pessoas não entendem isso, não percebem isso. Por isso Deus, né, deixou esses exemplos na Bíblia para que nós pudéssemos perceber, entender. Pessoal, vocês creem na remissão dos pecados? Vocês realmente têm certeza da salvação que Jesus Cristo lavou para sempre nossos pecados? Quem tem, levante o braço. Não precisa descer, deixa o braço levantado. Obrigado. Mas vocês caem em tentação, não é verdade? Por causa do caminho. Porque o trânsito está parado. Ficam irritados, não é verdade? Aí reclamam, murmuram para Deus. Porque a gente está passando essa dificuldade? Por quê? Para Deus conduzir para o lugar abençoado, Canaã. O reino de Deus, o mundo eterno. Deus, para nos enviar no reino de Deus, onde não há sofrimento, não há mais tristeza. Deus está fazendo muitos trabalhos. Mas nós, nesse caminho, com qualquer coisinha reclamamos. Nós vivemos assim. Porém, pessoal, vamos olhar para a serpente de bronze. Espero que vocês olhem para a cruz de Jesus. Jesus Cristo não foi crucificado pelo seu próprio pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado. Derramou seu sangue. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E olhando para Jesus Cristo que morreu, derramando seu sangue, ele não tinha pecado. Mas ele foi castigado por causa do nosso pecado. Por isso todos os nossos pecados foram lavados. Para que nós pudéssemos crer nisso. Deus, né, escreveu muitas coisas. Dentre uma delas é sobre a serpente de bronze. Bronze representa julgamento. Jesus Cristo, ele foi julgado no nosso lugar. Ele recebeu a maldição no nosso lugar. Por isso nós podemos ser libertos do pecado. Ainda muitas pessoas não perceberam isso. Por isso as pessoas querem fazer bondades, acreditando que isso vai levar para o reino de Deus. Acreditam que tem que ir no monte orar para receber a remissão dos pecados. Não é. Pessoal, vocês já receberam a remissão dos pecados? Aquele pastor, sabe, de 78 anos que eu encontrei em Yeoncheon-cheongdang. Viveu uma vida muito feliz depois da salvação e foi para os braços de Deus. Ele me deu muitos livros, né, que a gente usa de teologia, né? Eu peguei aqueles muitos livros, coloquei em casa. E toda vez que eu vejo aqueles livros, eu me lembro daquele pastor. Até os seus 79 anos. Todos os dias sofria, pedia perdão, chorando por causa do pecado. Recebeu a salvação. E, sabe, minutos antes de receber a salvação, Satanás trabalhou para que ele não escutasse o evangelho, fosse embora.
mas recebeu a salvação. 우리 지금도 복음 전에 보면 Pessoal, até hoje, quando prego o evangelho, 정말 제3복 하늘나라 가도록 복음 전하는 nós pregamos o evangelho para que a pessoa receba a salvação e ela possa ir para o reino de Deus. Mas eu tenho muita pena, né, porque as pessoas, de uma forma muito arrogante, não querem escutar, não dão atenção a isso. Mas, de qualquer forma, nós recebemos a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados e nossos pecados foram lavados. Tem muitas pessoas que ainda vivem em pecado por não saber disso. 수많은 분들이 제사 받게 돼서 감사합니다. Mas eu agradeço porque, por meio desse seminário bíblico, inúmeras pessoas receberam a salvação. E agradecemos esse dom, esse presente que Deus nos deu de poder pregar o evangelho. 예수님 오실 때까지 이 복음을 전하고 Nós iremos pregar o evangelho até a volta de Jesus. 여러분 한 사람은 이제 나를 위해 살지 말고 Cada um de vocês, pessoal, não vivam para si. Espero que vivam por Jesus, para Jesus. Se vocês viverem para o evangelho, o Senhor vai se agradar disso. O Senhor irá abençoá-los. Vamos orar. Senhor Deus, é muito importante o Senhor Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Mas também o Senhor nos falou muitas coisas para as pessoas poderem perceber e crer na remissão dos pecados. Sobre a morte do Cordeiro, sobre a Páscoa, todas essas histórias. O Senhor nos contou para nos falar sobre a remissão dos pecados. Por isso, com facilidade, podemos receber a salvação. Tem muitas pessoas que ainda não receberam a remissão dos pecados, estão presas no pecado. Senhor, que por meio desse seminário bíblico muitas pessoas possam receber a salvação. E que a sua imensa graça possa estar no meio de nós. E que o Senhor possa abençoar-nos. Abençoe esse seminário. Que a tua graça possa ser abundante. Agradecemos. O Senhor Jesus Cristo já pagou todo o salário do nosso pecado. Muito obrigado. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. O nosso seminário está continuando em meio à graça de Deus. Hoje também muitas pessoas estão nos acompanhando. E amanhã teremos o último momento. E eu creio que se vocês escutarem a palavra junto com as pessoas que estão ao redor, né, pessoas que vocês conhecem, será mais gracioso. Hoje também iremos terminar essa noite de seminário bíblico com o louvor do Coral Graças.